podem estar indo para o culto para EBD. Até 7, tá bom? Pode ir que as tias já estão ali esperando. Não precisa vir aqui para orar, não. Pode ir direto. Isso. Pode ir, João. Pode ir. Isso. Ô Iago, eu me lembrei da tela, né? Ruth, capítulo 1. Se não lembrei, não lembrei. Mas eu acredito que está aí sim. Abra sua Bíblia no livro de Ruth, no capítulo 1. Obrigado, querido. Eu tenho dito a vocês de que eu pensei nesse culto como sendo uma reunião entre família. Uma reunião de família. E calou muito fundo no meu coração de fazer desse momento um tempo de encorajamento mesmo. Encorajamento para quem vive em um contexto familiar, marcado por escolhas, decisões equivocadas. Gente que paga um preço alto pela desobediência. Mas que precisa viver, né? Precisa lidar. Precisa, para usar uma expressão do texto que a gente vai ler, precisa peregrinar. Peregrinar em Moabe, mesmo sendo de Belém, a terra do pão. O livro de Ruth está numa das riquezas extraordinárias da literatura. Eu ouso dizer que é da literatura mundial. A história de Noemi e Ruth tocam profundamente o nosso coração, sobretudo quando a gente pensa numa família de imigrantes que saem de sua terra, Belém, Efrata, e por 10 anos peregrina e caminha e convive na terra de Moabe. Os membros da família masculinos morrem. E de repente se tem uma família com 3 mulheres. Uma sogra e 2 noras. No capítulo 1, os primeiros 5 versos, nós temos esse retrato da migração. Depois, do capítulo 1, 6 até o final, Ruth toma a decisão de se apegar a Noemi, que decidiu voltar para casa. É muito próprio, característico de algumas pessoas que estão vivendo algum tipo de privação, querer voltar para casa, né? Em casa a gente é pleno, né? Mesmo com dificuldades. Elizabeth Elliot fala que a gente pode resumir o sofrimento em ter o que não se quer e querer o que não se tem. Noemi volta para casa e Ruth diz:
eu estou apegada com você. Mais do que ela diz, ela demonstra isso. Uma das confissões de fé mais extraordinárias da Bíblia foram ditas por uma nora à sua sogra. Nós vamos ler daqui a pouco. O capítulo 2 é um capítulo que eu só vou estar citando para você aqui. É o capítulo da providência, onde, mais uma vez, a frase de William Cowper se torna real. Por detrás de toda providência carrancuda, Deus esconde uma face sorridente. A providência sorri para Noemi e Ruth, que acaba trabalhando nos campos de Boaz, filho de Salmão e Raabe. Essa que você está pensando mesmo, de Josué dos capítulos 2 e 6. Uma outra estrangeira, amorreia, cananeia, que foi recebida e acolhida na família de Deus. Boaz, que era filho de estrangeira, entendeu em Ruth, uma outra estrangeira, alguém que carecia de cuidados. E você sabe que cuidando de um lado aqui, cuidando de outro lado ali, a providência de Deus despertou um senso de oportunidade. Talvez, se eu falar romantismo, seja uma expressão fora do contexto aqui, um anacronismo até, fora da cultura. Mas algo acontece ali, entre Ruth e Boaz. E Boaz, que era parente de Elimeleque, que havia sido sogro de Ruth, resolve assumi-la para gerar descendência, para que o nome de Elimeleque não ficasse sem lembrança em Israel. Elimeleque significa Deus é rei. Daí o link com o tema do nosso aniversário, o Senhor reina. E eu quero nesses minutos pontuar que Deus está reinando sobre a sua família, sobre a nossa família. O livro de Ruth termina no capítulo 4, com Noemi voltando a sorrir. Um filho nasce de Ruth e Boaz. Obed é o nome dele. E a última palavra, o último nome no livro de Ruth, se você folhear a Bíblia, você vai ver junto comigo, qual é o último nome que aparece no livro de Ruth? Davi. E você sabe quem foi ele. O grande rei de Israel. Apontando para Jesus, que foi chamado de filho de Davi. Às vezes é tão difícil, gente, preste atenção aqui, ver algum sentido na nossa história. Às vezes é tão difícil cruzar as linhas da nossa história, costurar as redes da nossa história, partindo sempre do pressuposto de que Deus esteve o tempo todo ali com a gente. Que a graça de Deus esteve escondida e ao mesmo tempo atuante em cada momento. Até mesmo nas nossas escolhas ruins,
Eu não estou isentando isso, até mesmo naquilo que foi de erro, e eu não estou usando uma linguagem de rede social, eu não estou sendo um passapanista. Mas a despeito disso tudo, Deus sempre esteve reinando. E soberanamente, cuidando dos detalhes da nossa história. Tudo visando ao nosso bem. E nesse capítulo em especial, nós vamos ver de que Deus muda a nossa história quando entregamos nossas incertezas nas suas mãos. Acompanhe comigo a leitura do texto, por favor. Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. E um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe, com a sua mulher e os seus 2 filhos. Moabe, para quem não sabe, foi um dos filhos de Ló, com uma das suas filhas. Gente complicada, né? Esse homem se chamava Elimeleque, que significa Deus é rei. A sua mulher se chamava Noemi, que significa delícia. Os filhos se chamavam Malom, que significa fraco, e Quilion, que significa doente. Eram efrateus de Belém, que significa casa do pão. E de Judá, Belém de Judá, que significa louvor. Foram à terra de Moabe e ficaram ali. Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu e ela ficou sozinha com os 2 filhos. Estes casaram com mulheres moabitas. O nome de uma delas era Orfa, que significa costas, e o nome da outra era Ruth, que significa amiga. Ficaram ali quase 10 anos. Depois morreram também Malom, Quilion, os 2 filhos de Noemi. E assim ela ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Vida difícil. Então Noemi voltou da terra de Moabe com as suas noras, porque ainda em Moabe ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe alimento. Assim ela saiu do lugar onde havia morado e as 2 noras estavam com ela. Enquanto caminhavam, voltaram para a terra de Judá. Noemi disse, voltando para a terra de Judá, Noemi disse às suas noras: vão agora e voltem, cada uma para a casa de sua mãe. Que o Senhor seja bondoso, essa palavra vai se repetir ao longo do livro, bondoso, gracioso, é a palavra que reflete esse cuidado, esse zelo de Deus. Deus é bondoso, né? Deus cuida. Assim como vocês foram bondosas com os que morreram e comigo. O Senhor faça com que sejam felizes, cada uma na casa de seu novo marido. E deu um beijo em cada uma delas. Elas, porém, começaram a chorar alto e lhe disseram: não, nós iremos com a senhora para junto do seu povo. Mas Noemi disse: voltem, minhas filhas, porque vocês iriam comigo. Vocês acham que eu ainda tenho filhos em meu ventre para que casem com vocês? Voltem, minhas filhas,
vou embora, porque sou velha demais para ter marido. E ainda que eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que casasse essa noite e tivesse filhos, será que vocês iriam esperar até que eles viessem a crescer? Ficariam tanto tempo sem casar? Não, minhas filhas. A minha amargura é maior do que a de vocês, porque o Senhor descarregou a sua mão contra mim. Já se sentiu assim? Como se Deus estivesse pesando a mão sobre a sua vida? Então, de novo, choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Rute se apegou a ela. Então Noemi disse: veja, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Vá você também com ela. Porém Rute respondeu: não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que você for, irei eu, e onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu, e aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Quando Noemi viu que Rute estava mesmo decidida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém, de volta a Belém. E aconteceu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres perguntaram: essa não é Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chamem de Noemi, mas de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Quando eu saí daqui eu era plena, mas o Senhor me fez voltar vazia. Olha só esse contraste. Eu era plena, mas o Senhor me fez voltar vazia. Por que então querem me chamar de Noemi, se o Senhor deu testemunho contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu? Foi assim que Noemi voltou da terra de Moabe com Rute, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém no começo da colheita da cevada. No começo da colheita da cevada. Um novo começo. Uma nova chance. Deus, o que eu peço ao Senhor é que capture a nossa atenção ao texto bíblico. Não é a minha oratória, é a sua palavra. Fale conosco, no nome de Jesus. Amém. Iago, dê um clique aí, por favor, meu filho. Deus muda a nossa história quando entregamos nossas incertezas. Eu coloquei esse detalhezinho aí estético. Certezas e incertezas, não importa. Tudo precisamos colocar nas suas mãos. Gente, eu vejo muita providência aqui, Fabiano. A palavra providência, ela vem do latim pro, adiante, em favor de, vide, ver. Providência é Deus vendo antes da gente. Providência divina, não é? É Deus vendo em apoio a gente. Nós sabemos que Deus se compromete em suprir o que é necessário e dar sustento e apoio. E Paulo aos Filipenses vai dizer de que Deus supre as nossas necessidades
de acordo com aquilo que temos de riquezas em Cristo. John Piper vai dizer de que então providência divina é o ato de Deus prover intencionalmente o necessário, sustentar ou governar o mundo. John Piper, no seu clássico Providência, ele vai fazer uma distinção sensível entre providência e soberania. Ele vai falar que ambos são conceitos muito próximos. É Deus nos dando o que é necessário, sustentando e governando todas as coisas. Mas John Piper, ele vê na providência uma intencionalidade. A soberania é um conceito geral. A providência é um conceito intencional. Gente, o que está acontecendo aqui? Dá um clique aí, meu filho. Num período difícil para Israel, o período dos juízes, você vai encontrar em Juízes, algumas vezes essa expressão, Juízes 17:6, 18:1, 19:1, e agora, o último versículo de Juízes, naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais certo. Nesse contexto, queridão e queridona, houve fome na terra. E daí então, o drama dessa família é muito próprio a muitas das nossas realidades. Fazendo um trocadilho, se você me permite, o que fazer quando falta pão num lugar que se chama Belém, que significa casa do pão? Um comentarista clássico, batista do passado, Antônio Neves de Mesquita, diz que o livro de Ruth nos coloca diante de um drama de família. Tudo que ocorre em uma família ocorre e é descrito no livro de Ruth. Crise financeira, imigração, doença, morte, viuvez, pobreza e amargura contra Deus. Eu quero apenas situá-lo no contexto de que fome na terra e fome em Belém é algo que a gente lê o texto e talvez não perceba a grandiosidade disso. Belém era o celeiro de Israel. Em Belém, por exemplo, o nome não é dado à toa. Era porque havia fartura de vários alimentos. Em Belém se tinha trigo, em Belém se tinha cevada, azeitonas, amêndoas, uvas então eram produzidas em abundância. Era o celeiro de Israel. Então, Heitor, faltando pão, faltando alimento em Belém, era sinal de que a coisa estava ruim mesmo. Mas Deus estava dando ao povo providência. Você vai ler em Juízes, eu não vou ler agora, capítulo 2, 16 a 18, e há um ciclo acontecendo em Juízes. O povo pecava, Deus mandava um opressor estrangeiro, o povo clamava, Deus mandava um libertador, e vivia um tempo de paz. Esse ciclo se repetiu aproximadamente entre 400 e 450 anos. Olhe para mim, queridão e queridona. Eu sei que ser jornalista, ser engenheiro de obras prontas é fácil. Eu sei que ser historiador de fatos que já aconteceram apenas analisando é fácil. Eu sei que ser comentarista de futebol falando depois do jogo é fácil. Mas eu preciso lhes lembrar de que pelo ciclo que nós encontramos em Juízes,
olhe para mim, era só ficar e esperar. Regina, as coisas iriam se assentar. O Heitorzinho cantou aqui sobre espera, respira, aguarda. Se Elimeleque tivesse confiado, Deise, por algum tempo, as coisas iriam melhorar. Mas eu não culpo ele. Talvez nessa condição eu faria a mesma coisa. Talvez, Cláudio, você também fizesse. A situação está apertada. Vamos sair. Vamos procurar um lugar para ir. E eles foram para Moabe. Só que, queridão, queridona, os moabitas eram inimigos do povo de Deus. Os moabitas não podiam entrar para cultuar a Deus em Jerusalém. Como eu disse para vocês, os moabitas eram aparentados, porque eram descendentes de Ló, sobrinho de Abraão. A convivência em Moabe não seria das melhores. Eu não estou dizendo com isso que tudo que aconteceu na família de Elimeleque, ele morrendo, seus filhos morrendo, foram castigo de Deus. Olhe para mim, não estou dizendo isso. O que eu estou tentando dizer a vocês era de que quando a gente tem que tomar uma decisão entre ficar para lidar com a crise ou partir para tentar se ver livre da crise, a gente precisa pensar naquilo que Deus quer para a gente. Salomão vai dizer, queridão e queridona, em capítulo 3 de Eclesiastes, que tudo tem seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. E o versículo 6 diz que há tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Os meninos de Elimeleque, Noemi, Malom e Quilion, pelos nomes que eles têm, fraco, doente, já caracterizam-os como pessoas, meninos que se tornaram homens, se casaram, mas que tinham saúde frágil. Passados quase 10 anos, então, essa família estava fora da terra de Israel. A decisão de Elimeleque, longe de mim julgar, mas considerar, custou caro àquela família. Porque uma coisa, amados, é ficar viúva e sem filhos, com toda uma rede familiar na sua terra. Outra coisa é ficar longe de casa, em Moabe, no caso específico aqui. Então, de esposa a viúva, da maternidade a falta de filhos. Ruth e Orfa não tiveram nem tempo de serem mães de Malom e Quilion. Noemi é desprovida de sua identidade, porque ela era agora viúva, sem filhos, e a segurança que o marido e os filhos davam às mulheres, sobretudo naquela cultura dominada pelo macho, não lhe pertencia mais. Tudo aquilo que Noemi poderia se apegar para se sentir alguém, Rafaela, ela não tinha mais. Com todo respeito a esse termo que vou usar, ela era velha, viúva, sem filho para ajudá-la no sustento,
havia apenas as noras, que igualmente, Jéssica, eram viúvas. Talvez em um episódio de Netflix seria esse episódio, A Casa das Três Mulheres. Quem sustentaria elas? E o drama de Noemi é muito característico, Laís. Ela era forasteira, numa terra estranha, e era vítima da morte, e por que não dizer, ela era vítima da vida. É claro, André Bernardo, que como Elimeleque, Ian Ducte vai dizer, nós agimos como soberanos da nossa vida e a gente toma a decisão que parece ser a melhor aos nossos olhos e vez por outra nós nem consultamos direito a Deus e nem pensamos seriamente a respeito das implicações. Mas um homem que tinha o nome Deus é o meu rei, ou meu Deus é rei, agora a sua história é desembocada numa família em que Noemi, Rayane, diz no versículo 13, o Senhor descarregou, foi a sua mão contra mim. No versículo 20 ela vai dizer, o Todo-Poderoso me deu muita amargura, não é pouca não, é muita amargura. E no versículo 21 ela vai dizer, o Senhor deu testemunho contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu. Uau! Daí então, meu querido Iago, dando um clique, ela resolve voltar para as suas raízes. Talvez parafraseando um compositor secular, ela tinha na sua mente aquela ideia de estou de volta para o meu aconchego. Pelo menos era o que ela pensava obter, a despeito do estrago que ela culpava a Deus daquilo que estava acontecendo na sua vida. Roberta, Noemi precisava de redenção. Ela precisava de um redentor. Por isso que esse livro vai terminar na genealogia até Davi. E Mateus vai usar no capítulo 1 a genealogia, dando inclusive o nome de Ruth ali. Uma das mulheres que aparece na genealogia de Jesus. Ruth é a Moabita. Ela volta, decide voltar. No versículo 6, ela diz que ela ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo. Ela acorda de manhã e recebe um WhatsApp. A coisa está melhorando aqui. Claro que não foi assim. Ela ouviu falar. Regina, como que ela ouve falar? Não sei. Ouve comentários. Belém voltou a ser um celeiro para Israel. Aquilo que eu disse no início da mensagem, Helder, aconteceu porque iria acontecer, a situação iria melhorar. Você precisa entender, meu queridão e minha queridona, que quando a coisa aperta, não é para você tomar decisão intempestiva, de logo sair, de logo agir, fazer alguma coisa. Espera, espera. Espera, espera, espera. Ela decide voltar. E ela caminha para a terra de Judá. E é muito engraçado porque eu fico imaginando aqui a cena. Noemi andando na frente, Davi. De repente olha para trás, está as duas noras grudadas no cangote dela.
E isso irrita santamente a Noemi. Versículo 8. Vão agora. Voltem para a casa de sua mãe. Eu abençoo vocês, que o Senhor seja bondoso com vocês. Que o Senhor abençoe vocês, a ponto de vocês serem felizes. Arrume um novo casamento. Vocês são novas. O Senhor vai dar um lugar de descanso na casa de um novo marido. Ela vai para trás, dá um beijinho em Ruth, dá um beijinho em Orfa. E elas, depois desse beijo, começam a chorar. Nora, que é beijada por sogra, costuma chorar muito. E elas começam a chorar alto. E dizem, não, nós iremos com a senhora para junto do seu povo. Bia, Noemi contava para suas noras as histórias do povo de Deus. Essas meninas modo de dizer, né, que eram mulheres, mas essas jovens já amavam o povo de Deus. Aleluia. Elas já conheciam algo da história de Deus. É mais do que um amor de nora para a sogra. Porque elas dizem assim, nós iremos para junto do seu povo. Fabrício, eu sei que talvez alguns estejam achando que eu estou carregando nas tintas, mas não. É como se dissesse o seguinte, é para lá que a gente quer ir, porque junto do seu povo há aquilo que a gente está precisando. Oh, meu Deus. Mas Noemi insiste. Versículo 11, voltem, filhas. E usa até, Fran, de uma linguagem grosseira até. Vocês acham que eu ainda tenho filhos aqui? No meu ventre? Eu fico imaginando Noemi falando assim, vocês acham que eu ainda tenho um filho aqui? Vocês acham que mesmo se eu casar agora, eu já estou velha. Eu já estou velha para ter marido, já passei do prazo. Mesmo que eu dissesse assim, não, eu estou enxuta, estou bonitona, eu tenho esperança, ainda que eu casasse essa noite. Vocês esperariam meus filhos crescerem para casar com vocês? Não, minhas filhas. A minha amargura é maior do que a de vocês. O Senhor descarregou a mão sobre mim. O problema dele é comigo. Versículo 14, é que elas choraram. Orfa, me perdoe o trocadilho, honrou o nome, Costas. Disse, tá bom, sogra. Eu vou ficar aqui. Mas Miliane, Ruth tinha um caso de amor com o Deus de sua sogra. Com o Deus de sua sogra, Talita. Eu ouso dizer de que para além de uma lealdade com Noemi, Ruth era uma convertida ao Deus de Noemi. Ah, pastor, mas como é que o senhor tirou isso daqui? Por essa declaração. Versículo 16. Até mesmo porque o versículo 15... Noemi não confiava muito na fidelidade e lealdade de Orfa, porque ela vai dizer a Ruth, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Vá você também. Mas aí, Diná, Ruth respondeu, versículo 16. A gente vê esse texto lido em casamento, não tem nada a ver. Nada a ver. Ah, pastor, o pastor pregou no meu casamento esse texto. Está valendo o casamento. O texto não foi usado com propriedade. Ruth respondeu, não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la.
Porque aonde quer que você for, irei eu. Onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu, e aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa, que não seja a morte, me separar de ti. Aí você sabe o que aconteceu. E aí ela segue. E dando um clique, grande água. Agora uma luz de esperança. E rompe em meio ao caos. Noemi chega à porta da cidade. Versículo 19. Então ambas se foram. Repita comigo, vamos lá? 1, 2, 3 e... Então ambas se foram. Juntas. Chegando lá, um grupo de mulheres ficam assustadas, porque Noemi estava acabadinha mesmo. A vida, amados, para alguns parece que é mais severa do que para outros. Parece. Os anos haviam passado, o luto, talvez uma privação alimentar, que era uma casa de 3 mulheres. Eu fico imaginando se há famílias aqui que já dividiram o ovo para 4, ali eu nem sei se havia ovo. Noemi repreende aquelas mulheres dizendo: Jorge, não me chame de Noemi, mas de Mara, porque o Todo-Poderoso só tem me dado amargura. E contra mim o Todo-Poderoso me afligiu. Eu quero rapidamente lembrar a você o seguinte: ninguém obedeceu a Noemi. Porque ninguém no livro a chamou de Mara. São 28 vezes que aparece o nome de Noemi. E apenas uma vez o nome Mara. Não é o que você quer. Não é o que você diz a seu respeito. É o que Deus determina que seja. Quem Deus quer que seja Noemi, jamais será Mara. Aleluia. Jamais. O falecido Carlos Oswaldo diz que Deus usa toda essa tragédia, que começa com a fome numa nação, passa pelas perdas de um indivíduo, Noemi, para oferecer a Ruth a escolha da fé, usa a Ruth convertida a ele como instrumento vivo, tateável do próprio amor, fidelidade e presença para amparar Noemi. O que a gente tem aqui, amados e amadas, é que o quadro desolador de Noemi recebe cores vivas nesse momento, embora ela não perceba. Que olhe para mim, Deus usa a tragédia para abraçar Ruth, e na tragédia Deus usa Ruth para abraçar a Noemi. Noemi não quis voltar não se rendeu aos deuses pagãos de Moabe, manteve uma fé lúcida do Deus de Israel, a despeito de que tinha para com ele uma relação enviesada. Ela só acreditava naquela parte do mal que estava ali acontecendo. Noemi sofria do mesmo problema da mulher de Jó, a que ele precisou corrigi-la. Se nós recebemos
coisas boas de Deus, também não temos de receber as coisas más? Queridão, queridona, olhe para mim. Você só quer boa notícia? Você só quer melzinho na chupeta? Você só quer calmaria? Você só quer água fresca? Você só quer cura, milagre, prodígio, isso, aquilo outro? Para! Quando as coisas estão acontecendo de ruim na sua vida, não significa necessariamente que Deus está desferindo toda a sua mão sobre você, e nem que Ele está lhe enchendo de amargura a sua alma por ser um sádico, como diria C.S. Lewis, depois da perda da sua mulher, numa recaída que ele teve, um sádico cósmico. Não! Deus não é o inimigo. Deus não descarrega a mão sobre ninguém. Deus só quer que você pare para ver, repetindo William Cowper, que por detrás de uma providência carrancuda, Deus esconde uma face sorridente. Ou, se você quer, no dito popular, há males que vêm para bem. E se você quer, na linguagem paulina, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Se você quer, como Daniel, é Ele que muda os tempos, é Ele que muda as estações, é Ele que remove os reis, é Ele que estabelece os reis, é Ele que dá sabedoria aos sábios, é Ele que dá conhecimento aos entendidos. Os moradores da terra, Daniel 4:35, são reputados por nada ou em nada, e segundo a sua vontade Ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Ou, se você quer, como Jó 38:26, para chover sobre a terra onde não há ninguém e no deserto em que não há homem. Ou, se você quer, como Salmo 147:8, Ele é o que cobre o céu de nuvens, o que prepara a chuva para a terra e o que faz produzir ervas sobre os montes. Queridão, queridona, está na hora de você acreditar de que Deus está fazendo algo. C.S. Lewis tem uma frase legal, né? Ele diz assim: nós agimos como uma criança ignorante que quer continuar fazendo tortas de barro numa favela porque não consegue compreender o que significa a oferta de um feriado na praia. É porque a gente se contenta com muito pouco. Então, dando 2 cliques, meu querido Iago, uma das decisões mais difíceis da vida é responder a seguinte questão: o que fazer quando começa a faltar suprimentos para as necessidades básicas da minha família? E eu sei de alguns aqui que já começam a pensar nisso. Mas aí não precisa se levantar agora ou estender as suas mãos. Eu só estou querendo lembrá-lo ou lembrá-la daquilo que Jesus disse, nos ensinando a orar. O pão nosso de cada dia nos dá amanhã. Nos dá hoje. Isso porque, grande Iago, Deus continua sendo Deus mesmo quando falta pão na casa do pão. Você sabe, já fez essa conexão na sua mente, eu tenho certeza absoluta. Jesus nasceu onde? Qual cidade? Em Belém. É a casa do pão. E João vai deixar claro de que ele disse: eu sou o pão da vida. Sofia, quem nos sustenta, quem nos supre de pão, é o pão da vida. Deus continua sendo Deus. Mesmo que falte pão na terra,
porque jamais vai faltar o pão do céu. Você já viveu, César, isso na sua vida? Desse sustento? Desse cuidado? Dando um clique, Iago, dessa mão invisível do Senhor, que conduz nossas decisões para o fim que Ele mesmo tem planejado para cada um de nós. E, sobretudo, quando a gente olha de um lado, Fabiano, e do outro, e a gente encontra pessoas que se apegam a gente, como Ruth se apegou a Noemi. Dando clique, Iago, a providência divina coloca em nosso caminho pessoas que se apegam firmemente a nós. Queridão, queridona, Ricardo, pensa comigo aqui, eu e você. Quantas Ruths Deus tem permitido que entrem na nossa história para não nos abandonar nos momentos mais difíceis. Nos momentos em que a gente insistia. Sabe essas frases prontas de relicário? Hoje, não sei se as meninas usam mais relicário, aquele caderno de frases. Era assim. É porque eu escrevi alguns relicários. Uma das frases era assim: o amigo não é aquele que impede que caiam as nossas lágrimas. O amigo é aquele que está perto quando elas insistem em rolar. Uau, hein? Não escrevi não, amor. Mas eu nunca esqueci dessa frase. Pode parecer piegas. Mas, gente, o amigo não é aquele que impede você de chorar. Porque, Lúcia, você vai chorar. E você, então, é que vai chorar mesmo. Mas o amigo, certo nas horas mais incertas, como Ruth, que apontava para Jesus nesse sentido, é aquele que está do nosso lado. Aleluia. E que, como ele fez com Lázaro, ou diante do túmulo de Lázaro, quando ele vê Maria chorando, ele chega no túmulo e logo ressuscita Lázaro, é isso? Sim ou não? Não. Ele senta e chora. Ele senta e chora. Jesus senta e chora. Iago, no amor de Ruth a Noemi, nós temos a expressão da verdade de que Deus nos ama incondicionalmente. E Ele usa pessoas para ilustrar esse amor em nossas vidas. Até mesmo porque, Iago, nós não podemos esperar apenas o que é bom da parte de Deus, mas também o que é mal. Tudo vem dele. E o fim, é claro, Ele quer o nosso bem. Dê 2 cliques e deixa a tela fixa, meu querido. Deus muda a nossa história. Eu quero terminar rapidamente com 2 episódios. Um real e outro uma história mesmo, uma parábola, uma história. A real é que no domingo passado, o rei da Espanha, Filipe VI, foi visitar Valença, uma das cidades espanholas afligidas pelas inundações. E querido, querida, sabe o que me impressionou? É que jogaram lama no rei.
jogaram lama no rei. Talvez você que esteja aqui nesta manhã já tenha também jogado lama no rei. Reclamado, murmurado, quem sabe até espraguejado. Não faça isso. E a segunda história você se recorda. Fran, certa moça estava muito magoada com Deus. Vinícius, seu pai tinha ficado doente e falecido. Era a única pessoa que ele tinha, ou que ela tinha. Ela ficou tão zangada que saiu da igreja, se isolou de tudo e de todos. Mergulhou na revolta. O pastor foi visitá-la, Vitória, e ela expôs ao pastor toda a sua mágoa, toda a sua revolta. Ela também já havia jogado lama no rei. E ela fazia um bordado à mão, enquanto despejava toda essa amargura. O pastor não conseguiu nem falar. Quando ele conseguiu falar alguma coisa, de súbito, ele virou para ela e disse assim: eu não consigo entender como uma moça tão inteligente como você consegue fazer um bordado tão feio. E aí a moça teria respondido: o senhor está olhando o bordado pelo avesso. Vire pelo lado direito, e o senhor verá a beleza dele. Então o pastor disse àquela que também já havia jogado lama no rei: filha, você está olhando para o plano de Deus do lado do avesso. Olhe pelo lado de Deus. Tudo vai ficar bem. Porque o Senhor faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Não é vergonhoso nessa manhã você terminar este culto reconhecendo que você está falando demais? E que talvez para você esteja muito anuviada a imagem de um Deus Rei sobre a sua família e sobre a sua história. Talvez como Noemi, me permita a expressão, você está zangado com Deus. Como fizeram com o rei Carlos IV, você até já tem jogado lama no rei. Mas Deus nesta manhã está dizendo a você: quem disse a você que eu terminei? Eu ainda estou fazendo algo. Levante-se, queridão, levante-se, queridona. Esse culto da manhã, singular, único, foi para você guardar essa palavra no seu coração. Guardar essa palavra de que a vida talvez não esteja sendo generosa para com você. Mas, queridão, queridona, eu vou insistir. Fique em Belém. Mas se você for para Moabe, ele vai continuar sendo rei lá. E de um jeito ou de outro, a providência de Deus vai lhe alcançar. Aleluia. Oh, Deus. Ao longo da minha história, eu já passei por momentos em que o que eu tinha era única e exclusivamente uma promessa. Só a promessa. Eu não via nada. E eu sei que você sabe do que eu estou falando.
Todos nós temos um pouco de Noemi. E aí Deus me levou a considerar que há sim uma luz no final do túnel. E é começo da colheita de cevada. É assim que termina o capítulo 1. Começo da colheita da cevada. Porque Cristo está usando da sua costura, para que através das suas linhas de amor, eu e você encontremos propósito e significado para a nossa vida. Lembrei da canção, Cristo é o retrato de Deus, do que foi feito e antecedeu primeiro, antes do nascer, fez justiça em si, morreu. Supremacia e trono são teus. Ele disse que nada vai faltar. Nada. Então cante ao Senhor. Lembrei da canção, Cristo é o retrato de Deus, do que foi feito e antecedeu primeiro, antes do nascer, fez justiça em si, morreu. Supremacia. Cante porque você crê. Deus é contigo. E aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, o sangue santo costurou Cristo em suas linhas de amor. E agora um homem feito eu pode no homem ver a Deus, ter paz, viver, andar e ser, me fez amigo em seu viver. Tem muita história de Deus para a sua vida, queridão. Para a sua vida, queridona, creia. Tem muita coisa para acontecer. Tem muita coisa. Não é ponto final. É reticências. Creia. E aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, o sangue santo costurou Cristo em suas linhas de amor. E agora o homem feito eu pode no homem ver a Deus, ter paz, viver, andar e ser, me fez amigo em seu bem. E aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, cante, creia. O sangue santo costurou Cristo em suas linhas de amor. O filho de Davi. E agora o homem feito deu significado à sua vida. No homem ver a Deus, o filho da Moabita. Viver, andar e ser, me fez amigo em seu viver. Não importa. Não
importa como começou a sua história, importa como ela vai terminar. O fim é melhor do que o começo. Aleluia. Receba essa palavra no seu coração. Deus, essa é a verdade que a sua igreja crê. É a verdade que a sua igreja canta. Oh, Deus. É a verdade pelo qual Sim, Jesus. mártires têm entregue Fundamento. suas vidas Tu és o ao longo da história do cristianismo. Queimados pelo fogo, torturados nas masmorras, cerrados ao meio, escondidos nas matas, nas covas, nos antros da terra, presos e aquartelados em contêineres, em prisões subhumanas. Gente que paga o preço, gente que tem arma na cabeça, gente que viu esposa ser estuprada, gente que teve filha estuprada, gente que teve filhos assassinados, gente que perdeu a língua, gente que perdeu o braço, perdeu a perna, porque acreditava que o único propósito que a gente tem na vida é viver crendo que em Ele sendo rei sobre a terra e sobre a minha vida e a minha família, Ele vai fazer com que todas as coisas são todas as coisas mesmo, concorram para o nosso bem. Creia nisso, queridão. Creia nisso, queridona. Vamos estar juntos agora no nosso almoço, ali atrás. Mas não deixa nem nada, nem ninguém roubar essa palavra que você acolheu no seu coração agora. No nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Jovens e adolescentes sobem rapidinho para a gente passar a música.